Muito bom, primeiro ano. Vamos justificar o período S. Então, esse vídeo vai estar justificando o período S. O período S da intérfase, claro, lógico. Muito bom. Ó, o gráfico da intérfase. Olha só que beleza. Quantidade de DNA variando em função do tempo. Durante o período G1, a quantidade de DNA permanece constante. Na intérfase durante o período S, a quantidade de DNA duplica. No período G2 é o período em que ocorre a divisão celular, seja ela mitose, seja ela meiose. Professor, o que justifica o DNA duplicar? Como que o DNA, que é a principal molécula formadora do material genético, né, que nós já estudamos a molécula de DNA, como que ela simplesmente duplica? Simplesmente duplica. E eu gostaria que você lembrasse que a molécula de DNA tem 3 grandes capacidades. A molécula de DNA que é universal. O DNA é o principal formador do material genético em todas as espécies do planeta. Seja uma pequenina bactéria, seja um gigantesco elefante, seja um pé de alface, um grilo, um jacaré, uma cobra, um passarinho, você, nós, portanto, todo o nosso material genético de todos os seres vivos do planeta é formado de DNA, ácido desoxirribonucleico. Professor, o DNA tem 3 capacidades importantíssimas. Muito bom. Principal capacidade da molécula de DNA se chama autoduplicação. Professor, o que significa autoduplicação? Capacidade que a molécula de DNA tem de fazer cópias exatas de si mesmo. Então está explicado por que, né? Justifiquei para os senhores por que a quantidade de DNA dobra no período S. Porque justamente uma das principais características do DNA é a sua capacidade de se autoduplicar. Ele consegue fazer cópias exatas de si mesmo. Professor, nós já até vimos o DNA, já falamos da sua capacidade de duplicação. Pois é, agora a gente tem que justificar, associar. O período S é conhecido porque a quantidade de DNA, que é o principal formador do material genético, duplica. Do nada? Não, do nada não. É a principal característica do DNA. Aliás, nós chamamos essa duplicação do DNA de semiconservativa. A capacidade que o DNA tem de fazer DNA chama-se capacidade de duplicação semiconservativa. Professor, você disse que são 3 capacidades. Disse. A autoduplicação é sensacional. A autoduplicação é a grande capacidade da molécula de DNA. Porque quando ele se duplica, ele dobra, né? Dobra, ele poderá ir para as células filhas, né? Levando as informações genéticas. Se ele não dobrasse, né, Bruce? Ele não poderia ser levado para as células filhas. Pois é. Então, por isso que o período S antecede, vem antes da divisão celular, período G2. Lembra? G1, S, G2. Em G1, a quantidade de DNA é constante, não se altera. Em S, a quantidade de DNA duplica. Em G2 ocorre a divisão celular, seja mitose ou meiose. Só é possível mitose ou meiose se antes acontecer o período S. Ou seja, só ocorre divisão celular, mitose ou meiose, se a quantidade de DNA duplicar. E ela duplica porque o DNA tem a capacidade de se autoduplicar. Professor, mostra uma molécula de DNA para mim esquematizada. Eu lembro, DNA é helicoidal, uma dupla hélice. Lembra do fiozinho de telefone? Ó, duplica. Pium. Lembram? DNA duplica. No período S ocorre isso. Você falou que são 3 capacidades, professor, são.
A principal, a grande capacidade é a autoduplicação. A outra capacidade é a transcrição. É a capacidade que o DNA tem de fazer o RNA. Ah, eu lembro dos RNAs, professor. Os RNAs podem sair do núcleo para fazer a síntese da proteína. Tem o RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Ah, falamos agora há pouco, o RNA ribossômico fabrica os ribossomos no nucleolo, que é visível durante a intérfase. Ah, que legal, professor. Então, o DNA tem como grandes capacidades. A autoduplicação. Fazer cópias exatas de si mesmo. 2. Fazer a transcrição, ou seja, DNA faz o RNA. O DNA fabrica os RNAs, seja mensageiro, transportador ou ribossômico. E o RNA ainda tem a capacidade de mutação, que é uma alteração, que cria uma nova possibilidade. Ah, professor, as mutações podem criar uma variação, podem. Aumentam a variabilidade das espécies. E a variabilidade será usada, será trabalhada na seleção natural. Professor, então agora você justificou essa duplicação do material genético que ocorre no período S da intérfase. Ó, lembrou? G1, SG2. Em G1, a quantidade de DNA constante. Em S, a quantidade de DNA duplica. Em G2, ocorre a divisão celular, seja mitose ou seja meiose. E eu justifiquei. Como que dobra a quantidade de DNA? Faz tchum e dobra? Não. É que a capacidade do DNA é justamente se autoduplicar, fazer cópias exatas de si mesmo. E aí sim poderemos iniciar a divisão celular, lembrando que só vai ocorrer divisão celular se a célula passar pelo período S da intérfase.